Boa tarde a todos e todas. Um grande prazer estarmos aqui novamente. Queria saudar aí a todos os colegas que já estão aqui nos prestigiando. Hoje o sextor é com live, né? Em tempos de pandemia, a gente faz o sextor com live. Um tema tão importante, e a gente entrou uns minutinhos mais cedo, como de praxe, para a gente acolher a todo mundo, deixar todo mundo chegar com calma. Aqui nós somos dois professores mineiros, então a gente gosta de acolher todo mundo. Já colocamos ali um cafezinho, um pão de queijo, para esperar todo mundo aí no aconchego do lar. Desde já agradecendo ao CIESP, principalmente, pelo apoio, pela abertura dada a nós. É um prazer, é uma honra estarmos aqui compartilhando com vocês nossos olhares. Vocês sabem como é o protocolo da live, a gente espera um pouquinho, né, num primeiro momento, todo mundo chegar, para a gente explicar a proposta com calma, nos apresentarmos, e aí sim a gente, então, dá início. Nós já temos pessoas aqui do Brasil inteiro, Fortaleza, Alfenas, Três Corações, São Paulo, São Roque de Minas. É um prazer. Belo Horizonte, Brumadinho, Ribeirão Preto, Vinhedo, em São Paulo. Então, a gente já agradece bastante aqui a presença de vocês. Colégio Dom Bosco de São Paulo, Três Pastorinhos do Rio de Janeiro. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai esperar mais um pouquinho para a gente dar início. A Cecília tinha sumido aqui, pronto. Agora sim, Cecília apareceu aí. Colégio Vicentino de Barbacena, Colégio Pirâmide de Cajuru, Guarapari está aqui conosco, Belo Horizonte, Atenas lá de Patrocínio, Colégio Redenção, Lourenço Filho de Fortaleza, Salesiano de Sorocaba. Um prazer, viu, gente, receber todos vocês. A gente batendo 4 horas agora, né? Como eu disse, para quem está chegando, a gente entrou um pouquinho mais cedo para acolher todo mundo, para dar tempo de todo mundo chegar. Então, daqui 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente dá início, explica a proposta de hoje, explica qual o foco que a gente vai dar para esse retorno às aulas. Enquanto isso, a gente vai interagindo. Eu peço que vocês façam isso mesmo, interajam conosco, coloquem de onde são, para a gente ter aí o nosso termômetro. Colégio Roberto Carneiro de Divinópolis está aqui, Imaculada Conceição de Barbacena, Manaus está aqui, Canoas, Rio Grande do Sul, Santo Antônio de Pádua, lá no Rio de Janeiro. Então, é muito importante essa presença. Temos Patos de Minas, o pessoal já nos dando boa tarde. O Pedro Pires é fã da Cecília, falou que ela vai dar um show. Aí, Cecília, tá com seu fã-clube aqui. Verdade. Cecília, você está sumindo aqui toda hora por quê da tela, hein? Eu acho que é o Instagram, daqui a pouco vai rolar nos dois, deve ser isso. Ah, pode ser isso mesmo. A gente também está no Instagram, é importante dizer isso, né? No YouTube e no Instagram. Osasco aqui presente conosco, Uberaba, Londrina, Escola MAF. Somos quase 100 pessoas já. Pessoal, então, já são 4h02. Eu queria iniciar, então, oficialmente a nossa live. Reiterar os agradecimentos ao CIESP, reiterar os agradecimentos a vocês que nos honram aí com a presença, e dizer que esse é um tema muito importante, né? As aulas voltaram, e agora? A gente pensou esse tema com uma pergunta, porque somos dois professores que gostam muito de perguntar. Vocês sabem que voltar às aulas envolve múltiplas dimensões, né? A gente pode discutir a questão sob um ponto de vista orçamentário, de reposição de calendário, sanitário. Então, você tem aí uma imensidão de possibilidades. Então, eu e Cecília pensamos e combinamos de ter um foco pedagógico. Nós vamos discutir o retorno às aulas dentro de uma organização pedagógica do processo. E, é claro, falar de retorno é falar de ensino remoto também. As coisas são absolutamente indissociáveis. Então, essa é a nossa proposta. Eu acho bom deixar muito claro isso aqui para vocês,
né, que a gente vai ter uma abordagem bastante pedagógica desse retorno e também do ensino remoto. Eu vou apresentar a Cecília, vou me apresentar também para a gente dar início. Vocês vão interagir sempre conosco, não precisa deixar para o final. Toda pergunta, ela tem a hora da própria pergunta. Então, estamos juntos. Eu me chamo Marden de Pádua, sou pedagogo, sou historiador, sou assessor pedagógico do Bernoulli Sistema de Ensino e estou com a Cecília aqui. Cecília, eu peço que você então se apresente para a gente começar. Ei, pessoal, gratidão e um imenso prazer poder fazer um sextou falando das coisas que a gente gosta. Eu sou Cecília Rezende, sou professora de matemática, colega do Marden na assessoria pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino, e hoje a gente vai fazer uma live sem mediação. Eu queria fazer o convite aqui para que a gente pudesse ser uma conversa de professores, com educadores de todo o país, e que juntos aqui, eu e Marden, possamos fazer juntos com vocês um bom bate-bola, uma boa troca, uma boa partilha, porque falar dessa pergunta da nossa live de hoje, que é pensar o retorno às aulas, é pensar que ninguém tem bola de cristal e que todos nós estamos juntos para aprender. Que seja uma live de boas aprendizagens. Marden, então eu estou muito feliz de poder compartilhar mais uma vez com você, que é um colega que eu admiro, essa possibilidade dessa descoberta. Ótimo, então, pessoal, é um prazer, já somos aí quase 100 colegas. Cecília, eu acho que a gente podia começar refletindo dentro de uma pergunta, né? Ensino remoto, o que a gente está fazendo? Eu acho que é uma boa provocação, e aqui eu vou começar refletindo um pouco sobre isso e depois jogar a bola para você, porque a pandemia aconteceu, né, Cecília? Aí todo mundo foi pego de surpresa, e as escolas brasileiras, então, se viram num desafio, era mais ou menos o seguinte: não me preparei, não deu tempo, e a gente está agora sob uma pandemia com aulas suspensas. Simples assim, né? Então, o desafio é enorme e as escolas começaram a se mobilizar. Eu enxergo dois grandes cenários, né? Parte das escolas, algumas, estou falando de escola privada, adotaram o recesso para se planejar, para esperar um pouquinho, para pensar no que iam fazer. E outra parte deixou o recesso para depois e já começou a testar o que hoje a gente tem clareza que é o ensino remoto. Eu acho muito importante a gente começar pautando que ensino remoto não é EAD, especialmente se tivermos aqui pais, mães nos ouvindo. Ensino remoto não é educação à distância, EAD é uma modalidade muito específica. O que a educação brasileira está fazendo hoje é ensino remoto, e muitos, inclusive, gostam de falar ensino remoto emergencial, não é mesmo? Então, diante desse cenário, as escolas começaram a se mobilizar, né? Com a singularidade de cada segmento, eu pude perceber que a gente inclinou para aulas ao vivo, aulas gravadas, envio de atividades, trilhas pedagógicas, sequências didáticas. E aí, à medida que os meses foram passando, as escolas foram entendendo melhor esse ensino remoto, as famílias também, e foram se adaptando. Então, eu deixo aqui 3 grandes pilares, viu, Cecília, que eu, pelo menos, enxergo nesse momento de ensino remoto. O primeiro pilar é o pilar da qualidade. As escolas tiveram que discutir a qualidade do seu ensino remoto. Afinal, as aulas estão acontecendo sob outros espaços e sob outras lógicas, né? E aí, um outro pilar que eu penso é a estrutura. A estrutura educacional que a escola precisou se dispor aí para conseguir oferecer o ensino remoto, com toda a logística, plataforma. E aí, o outro e último pilar, que nós vamos falar muito dele aqui hoje, é a avaliação. As escolas começaram a pensar assim: ok, fiz ensino remoto, me estruturei, estou ofertando aí uma variedade enorme de possibilidades, algumas mais com aulas gravadas, outras mais com sequências didáticas, ou dependendo de cada segmento. E agora, como avaliar? Que é uma discussão que a gente vai fazer muito aqui daqui a pouco, porque isso vai desaguar na importância do diagnóstico. Esse é o cenário um pouco que eu enxergo. E você aí, Cecília? Marta, esse pilar do que estamos fazendo, que você trouxe, e a possibilidade
da estrutura do que estamos entregando é fundamental. Eu tenho dito que desde que o coronavírus chegou e que a gente partiu para o isolamento social, Marden, a gente trouxe aqui também uma premissa de vivencial que o Felipe Perrenot publicou naquele livro dele, Decidir na Urgência e Agir na Incerteza, não é isso? No primeiro momento foi isso que aconteceu, fomos pegos numa situação em que a gente precisa agir com uma certa urgência, decidir na incerteza, agir na incerteza, decidir na urgência, e nos recolocar em pontos distintos, enquanto família, enquanto estudantes e enquanto professores. E aí eu faço um convite a pensar que o ensino remoto que estamos fazendo é, na verdade, uma possibilidade de recolocação da sala de aula, e de recolocação da sala de aula alinhada com o modelo e com uma escola que precisa garantir e que precisa cada vez mais se mobilizar para o uso das tecnologias a favor da aprendizagem. E aí, nesse momento, eu fico pensando o nó que deu em algumas famílias. As famílias que estavam lá são pais, são pessoas que nunca vivenciaram isso, que a educação, na maioria deles, sobretudo a educação básica, sempre foi dentro de uma sala de aula, onde um professor fala, ele entrega o seu estudante naquela escola, ele fica sendo cuidado ali o tempo todo, e depois vem uma mensuração do tanto que ele aprendeu naquele período. Os pais, então, têm a ideia de que a educação é isso, é uma sala de aula com professores jovens que são ali passivos de uma relação. De repente, vem esse ensino à distância e se coloca de que forma isso vai acontecer? Eu acho que as famílias perguntaram no primeiro momento isso. E aí, como é que a gente coloca a sala de aula dentro da minha casa? Professores que sempre estiveram mobilizados a aprender o tempo todo, porque professor é um sujeito que aprende o tempo todo e que sempre fez uso de tecnologias, mas não com uma potencialidade como essa, também se viu, de certa forma, perguntando como é que eu faço isso todo dia? Como é que eu vou transformar o que eu sei fazer todo dia utilizando uma mediação tecnológica? E os estudantes também começaram a aprender o que é ser estudante nessa sala de aula tecnológica. Então, eu colocaria mais um pilar aí, que é o pilar desse acesso, o acesso à tecnologia por todos, e a utilização dessa tecnologia por todos. No momento em que isso foi colocado, todos nós viramos e estamos na condição de aprendiz, aprendendo a fazer o que nós sabemos de um jeito diferente, caminhando um caminho novo com um jeito novo. E é óbvio que nessa premissa, Marden, a gente vai trazendo aprendizagens. Nessa premissa, nós estamos todo dia aprendendo, nós estamos todo dia ensinando e vice-versa. Quer dizer, é preciso a gente ter clareza de onde nós estávamos antes do ensino remoto chegar, como nós estamos desenvolvendo. E é óbvio que, ao responder isso, nós estamos dizendo, olha, há sim o desenvolvimento de aprendizagens. Aprendizagens estão acontecendo nesse ensino remoto. E quais são essas aprendizagens? Como que elas serão medidas? A gente vai discutir e falar um pouco sobre isso. O que você pensa? Está ou não está ocorrendo aprendizagens nesse ensino remoto? Eu acho que está ocorrendo muitas aprendizagens, e antes de te responder, a Keila Silva Cardoso deixou aqui uma pergunta para a gente. Falem sobre como esclarecer aos pais que o ensino remoto difere da EAD. Keila, é muito importante deixar claro para as famílias que EAD é uma modalidade educacional que tem regulamentação própria, diretriz própria, prevista na LDB, toda uma série de critérios absolutamente singulares, como qualquer modalidade educacional. Por exemplo, a EJA é uma modalidade, a educação do campo é uma modalidade, a educação profissional é uma modalidade. Então, é uma modalidade tão específica que o próprio Conselho Nacional de Educação passou a entender que o que estamos fazendo agora é ensino remoto. Então, é importante deixar claro para as famílias que essa nomenclatura EAD pegou na mídia, né? Ficou muito usual, mas não estamos fazendo EAD, estamos fazendo ensino remoto. Mas então, mas é realmente, Keila, é importante você ter mencionado isso, porque, de fato, eu estou vendo muitas famílias fazendo essa confusão. E aí, Cecília, eu concordo plenamente com você que ocorre aprendizagem no ensino remoto, e eu vou escolher uma das aprendizagens que mais tem me chamado a atenção.
até para fazer o link com a nossa live de quarta-feira, que é aprendizagem socioemocional. Sabe o que eu acho, Cecília? Nesse momento, eu penso nos estudantes, e como é rico para eles um período em que ninguém conseguiu prever o que ia acontecer, e eles estão tendo que ter uma resiliência, estão tendo que fazer alguma coisa, tendo que se mobilizar, tendo que interagir sobre outras lógicas. Isso é um aprendizado maravilhoso, sabe? Assim, nós, professores, também, você disse, a gente está aprendendo tanto. Então, para além da questão do conteúdo, que também é importante, também ocorre aprendizagem de conteúdo, mas a aprendizagem socioemocional, porque eu tenho visto de aluno solidário, preocupando com o outro, interagindo, se colocando no lugar do outro. Tem meninos de escola privada fazendo aula para meninos de escola pública. Então, imagina como é que é rico um estudante jovem que está na porta do mercado de trabalho lidar com condições e com resolução de problemas. O mercado de trabalho vai exigir dele esse tipo de habilidade, né? Olha, aconteceu uma coisa inesperada, a gente tem duas opções, ou senta e chora, ou vamos tentar fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem um aprendizado emocional, socioemocional aí, que às vezes é desvalorizado e ele passa despercebido, especialmente no ensino médio, nos anos finais do fundamental. Agora, falando de um ponto de vista mais cognitivo, de conteúdo, sem dúvida é possível ocorrer aprendizado. Vamos pôr uns pingos nos is aqui, Cecília, não sei se você concorda comigo. Jamais o ensino remoto substitui o presencial. Ponto. Mas não quer dizer que a gente está só passando tempo. Não quer dizer que não tenha qualidade. E não quer dizer que não ocorra aprendizados. E aí eu acho que as escolas são fundamentais para pensar diferentes estratégias. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Você tem um ensino remoto, você tem que oferecer estratégia diferente para esses estudantes. Vamos olhar para a BNCC, vamos olhar para a Base Nacional Comum, vamos lembrar da nossa formação integral do estudante, para a gente poder pensar em habilidades. Que habilidades podem ser desenvolvidas nesse momento? Várias habilidades. Se a gente conseguir manusear diferentes estratégias de ensino, a gente garante múltiplas aprendizagens, com limitações, dentro do possível. E aí eu quero passar a bola para você, jogando um conceito que eu não sei se você concorda comigo, que eu tenho defendido muito ele. E nesse momento é fundamental a gente pensar em aprendizagens essenciais. Aquilo que é o essencial de cada área do conhecimento. A gente tem que garantir isso, saber fazer essa curadoria. Você pensa por aí também? Marden, não só penso, como eu quero retomar tudo isso que você trouxe para a gente pensar o seguinte, gente, é inegável que o espaço da escola é o espaço do conviver, que é inegável que o espaço da escola é o espaço do território, onde se abre diálogos abertos com a cidade, onde se abre diálogos abertos com as pessoas. E, neste momento, nós não estamos nesse território da convivência, mas nós estamos no território da partilha. E aí, Marden, essas aprendizagens essenciais, elas acontecem. Por quê? Porque se nós pensarmos na própria Base Nacional Comum Curricular, que nos traz o papel das condições socioemocionais, nós todos estamos vivendo condições de grandes aprendizagens socioemocionais. Sabe, como mineira que sou e adoro contar um caso, pouco antes de começar essa live, gente, o meu vizinho aqui do lado colocou o som desde as 10h30 com uma altura gigantesca. Vocês imaginam o meu coração de professora, como que ele bombardeou, bateu muito mais rápido que eu pensava assim, como é que eu vou fazer uma live com esse barulho que não é meu? Né? Como é que eu vou cuidar disso? Espinha ereta, coração quieto, mente focada, e foi isso que eu fiz. Quer dizer, eu tive aqui que pensar qual é a minha condição para eu conseguir manter o diálogo com as pessoas que estão me ouvindo e pensar emocionalmente equilibrado o que eu quero discutir. Então, são pequenas situações no dia a dia que estão acontecendo que têm mostrado para a gente que as emoções estão sendo cada vez mais desenvolvidas. E aí, Marden, quando você me traz a possibilidade de nós pensarmos as aprendizagens essenciais, vamos lá, vamos pensar quais os estudantes que nesse momento não melhoraram as suas capacidades comunicativas. Porque neste momento, todas as atividades que entregamos, todas as formas como nós conseguimos chegar até os nossos estudantes, mantendo o vínculo com a escola,
foram formas que nos trouxeram a seguinte possibilidade: ou eu chego via aula online, ou eu chego via aula ao vivo gravada, ou aula ao vivo, ou aula gravada, ou trilhas pedagógicas. E essas trilhas pressupõem uma comunicação do estudante com seu professor virtualmente, do estudante com seus colegas virtualmente e dos estudantes com as suas famílias, porque as trilhas pedagógicas e as possibilidades de ação pedagógica e de sequências didáticas que estão sendo desenvolvidas por todas as escolas do nosso país convidaram os estudantes a conversarem cada vez mais com aqueles que estão em isolamento social com eles. Então, as habilidades comunicativas, elas estão aprimoradas. As habilidades colaborativas, eu vi ações de professores em todo o território nacional pedindo às crianças lá da educação infantil que colaborassem com as atividades em casa, que experimentassem uma receita com o pai, com a mãe, que pudesse fazer algo, contasse uma história, quer dizer, que envolvesse ali o coletivo e que tivesse um olhar sobre esse coletivo, colaborando para que esses dias pudessem caminhar de forma a todos estarem bem. É inegável que a capacidade criativa também tem se demonstrado. Quantos de nós aqui, todos nós, podemos vivenciar estudantes manifestando a pedido do adiamento do Enem, de forma muito criativa, estudantes manifestando de forma criativa sobre algo que conheceram através da criação e da construção de memes, de paródias. Então, a capacidade criativa dos estudantes também foi aflorada, porque no momento em que você tem mais tempo para debruçar sobre outras linguagens, para vislumbrar outras possibilidades de enxergar o mundo, a sua criação também aflora. E, por último, é inegável que a nossa capacidade crítica também melhorou, né? Que a capacidade, as competências para a criticidade têm mostrado ao brasileiro que o único caminho que temos nesse momento é nos resguardar nas nossas casas para poder seguir em frente lá na nossa trajetória de aprendizagem. Então, quais são as aprendizagens essenciais? Foi essa bola que você passou para mim. E aí eu digo o seguinte: pensarmos os 4 Cs que estão na base. Qual é a condição da colaboração, da crítica, da criação e da capacidade de comunicação? E eu tenho certeza, Mari, que esse ensino remoto, que não é o EAD, como você respondeu para a Keila, esse ensino que mantém o vínculo com a escola, mesmo não sendo um vínculo presencial, mantém a escola viva, mantém a dinamicidade da escola viva, mantém professores salvando vidas. Nesse momento, eu digo para você que, da mesma forma como cada médico, enfermeiro está lá na ponta cuidando de vida, nós aqui, mantendo esse vínculo com a escola, também estamos salvando vidas, porque estamos mantendo o equilíbrio emocional, estamos mantendo a condição de pensar, e quem pensa é capaz de buscar soluções, e quem busca soluções, Mari, elabora propostas. Nós vamos sair mais fortes e melhores, eu não tenho dúvida disso. Você pensa assim também ou não? Eu concordo plenamente com você, e é interessante como é que a escola continua sendo um espaço de socialização, mesmo que digital, né? Muitos estudantes têm comentado isso. Olha, eu estou aqui em quarentena, o momento em que eu encontro os meus amigos de forma mais presente, entre aspas, é na aula ao vivo do professor. No momento em que a gente tem, nos primeiros minutos, uma descontração, umas perguntas, um bate-papo antes de começar as aulas. Então, a escola continua sendo um espaço de socialização e de transmissão dos conhecimentos. E aí, Cecília, eu pego esse gancho para falar o seguinte: pandemia está mostrando para algumas pessoas a importância da escola. E aí, com todo o respeito que a gente tem com quem defende a educação domiciliar, mas a gente não pode esquecer da importância da instituição escolarizada nesse país para a socialização e para a transmissão dos conhecimentos. Você disse muito bem, a escola salvando vidas, né? Muitas vezes é a escola que ainda consegue dispor do mundo ao sujeito, aquele sujeito que está ali e naquele contato com o professor, com os colegas na aula, o mundo volta, sabe? Aquele mundo da socialização, o mundo da interação, o mundo do outro, o mundo da diferença. Então, eu acho que a escola, ela continua muito importante, e a pandemia mostra isso. Como eu vejo família, Cecília, todo dia falando, pelo amor de Deus, cadê a escola? Cadê os professores?
meu filho tem que voltar para a escola, né? Então, eu acho que é um dos legados que a gente vai ter nessa pandemia. É muito legal você falar de algumas estratégias, porque eu tenho percebido que colegas professores estão aproveitando esse momento para aprender tanto e testar algumas estratégias, Cecília, que às vezes não tinha tempo ou ele não tinha muita coragem de testar no presencial, e que isso vai acompanhar esses nossos colegas no ensino remoto. Então, eu tenho percebido como tem aumentado a produção de paródias, igual você disse, mapas mentais, memes, GIFs, tem projetos acontecendo, e isso conciliando com aulas ao vivo, com aulas gravadas. Então, o que tem de escola, sabe, se mobilizando para variar as estratégias, aproveitando para ousar, aproveitando para ser criativo nesse momento de pandemia, não é pouco, não. Então, fica um convite a todos que nos ouvem agora, né, para que a gente possa ousar dialogar com as famílias a importância da cultura digital, que é uma competência da BNCC, e que isso gera aprendizado. E aí, Cecília, acho que nós vamos entrar numa discussão agora que é muito importante, que é o seguinte: já é um consenso entre nós que ocorre aprendizado. A gente deu aqui exemplo. Agora, você deve concordar comigo que no âmbito da gestão, nós precisamos mensurar isso. A gente precisa, de alguma maneira, registrar isso. A gente tem que ter uma segurança e uma convicção que, de fato, esses aprendizados ocorrem. E aí eu te deixo uma provocação para a gente começar a entrar nesse debate. É possível mensurar a aprendizagem nesse momento? Porque a gente vai entrar numa discussão de avaliação, e muita gente nos pergunta, né, Cecília? Mas é possível avaliar no ensino remoto? Como avaliar? O que vocês podem nos ajudar em relação a isso? Então, eu queria jogar essa bola para você. É possível avaliar? Como mensurar isso? E é fundamental essa mensuração, porque é a mensuração que nos dá a garantia de que as aprendizagens ocorreram. O primeiro ponto que eu acho que a gente pode pensar na mensuração é convidar os estudantes, Marden, a pensarem o seu trajeto e o seu percurso ao longo dessa quarentena. A autoavaliação é, para mim, um instrumento gigantescamente poderoso para eu me posicionar quem eu era e aonde eu estou. Porque aí eu vou lá no Lucchesi, vou beber na fonte do Lucchesi, que fala o seguinte: avaliar é mensurar aquilo que eu ainda não sei, mas que eu posso aprender. E a autoavaliação é, sim, um ponto muito importante. Se nós conseguirmos trazer critérios de autoavaliação, trazer fichas autoavaliativas que indiquem ao estudante o caminho que ele percorreu, onde ele estava antes da pandemia e agora aonde que ele chegou, é fundamental. Eu tenho insistido muito, e você já participou de pesquisas nessa área, eu também, que tem discutido um conceito de avaliação emancipatória, que é aquela avaliação em que eu me dou o direito de dialogar com o meu professor, com o meu tutor, com quem está mediando o meu conhecimento, e dizer, olha, eu acho que eu estou aqui, e o outro lá na ponta, que está mediando, vai trazendo o que ele acha da sua aprendizagem. Eu também tenho insistido que é possível a gente fazer fichas avaliativas dialogáveis, fichas avaliativas em que o professor e o estudante, no retorno às aulas, que é a pauta que nós estamos discutindo aqui, possam sentar junto e falar assim, ó, eu acho que você chegou até aqui, e você, estudante, se manifeste, cada estudante se manifeste em relação ao seu conhecimento. E juntos a gente venha criando uma escala de desenvolvimento de habilidades. Esse momento é um momento onde a gente tem que construir instrumentos que nos permitam mensurar essa mobilização. Portanto, voltar às aulas é fundamental que a gente pense uma avaliação diagnóstica. Mas essa avaliação diagnóstica, no meu ponto de vista, Mari, ela tem que ser o tempo todo um espelho e uma lâmpada. Espelho porque ela tem que te dizer, olha, chegou aqui. E lâmpada porque tem que te dar alternativas, tem que iluminar o caminho a partir daí, tem que iluminar a sua intervenção pedagógica. Essa avaliação diagnóstica espelho e lâmpada é uma avaliação que tem que partir primeiro de um mapa docente. Esse mapa docente, eu estou dizendo assim, um mapa que o professor vai fazer. O que eu entreguei durante essas ações remotas? Com qual finalidade? Qual era a minha intenção pedagógica?
quais habilidades eu pretendia ao propor aquela ação remotamente. Feito esse mapa de entregas pedagógicas, eu tenho condição de elencar aquilo que você ainda há pouco falou, Mar. O que é essencial? Porque, gente, é fundamental de tudo que nós entregamos e de todas as habilidades que apresentamos e mobilizamos ao longo desse tempo remoto, que a gente reconheça e escalone aquelas que efetivamente serão cruciais para a continuidade dos estudos, para a continuidade das aprendizagens, que sem elas os estudantes não conseguirão prosseguir com um desempenho cada vez melhor. E a nossa proposta aqui é pensar num diagnóstico que não deixe ninguém para trás, que traga as aprendizagens essenciais e mostre a cara dessas aprendizagens de todos os estudantes. Esse diagnóstico, permeado por esse mapa, tem que trazer, então, uma proposta para a escola que diga, olha, até aqui eu tenho essa situação de aprendizagem. Quais são as estratégias que eu vou usar para que essas aprendizagens se consolidem e aflorem? Eu vou ampliar minha carga horária no contraturno, eu vou reagrupar os estudantes por habilidades não alcançadas, eu vou fazer aulas de criação e de criticidade por grupos, eu vou propor aulas online ainda que vão surtir o efeito de trabalhar aquelas habilidades que eles ainda não conseguiram. Em outras palavras, não vai existir o retorno às aulas, na minha visão, sem um diagnóstico. E o diagnóstico, ele é compromisso de cada professor, de cada professora, junto com a sua coordenação. Ele é um consenso e um retrato desse mapa das entregas e do mapa das experiências que foram desenvolvidas no trabalho remoto. Nós não podemos esquecer, Marden, que nesse momento um currículo muito vasto foi trabalhado, porque currículo é experiência, currículos são múltiplas experiências vivenciadas. Esse currículo, ele está recheado de habilidades. Dessas habilidades, quais são essenciais para a continuidade dos estudos? E mapeando esse diagnóstico, sabendo exatamente aquelas que os estudantes têm ou ainda precisam alcançar, que a gente faça um belo plano de intervenção pedagógica, onde esse plano de intervenção pedagógica seja um contrato da escola, um contrato pedagógico da escola com cada estudante, com cada família, de que ninguém vai ficar para trás, que todo mundo vai aprender. Então, mensurar as habilidades nesse momento e mensurar as aprendizagens, eu penso que pode ser feito com diferentes estratégias. Estou te dando aqui 2 caminhos. Uma ficha de autoavaliação dialogável é fundamental e uma prova diagnóstica pensada em cada território. O que você acha sobre isso? Você acha que é possível criar para cada estudante esse diagnóstico? Eu acho que é possível, eu acho que é um desafio, né, Cecília? Inclusive, que o Conselho Nacional de Educação já nos colocou, né? O Conselho Nacional, no seu parecer, deixou muito claro que no retorno às aulas, nós, enquanto escola, teremos que criar instrumentos diagnósticos de cada estudante, porque só assim a gente vai conseguir mapear que estratégias a gente vai pensar e que intervenções a gente vai produzir. Eu vou pegar esse seu gancho e que eu concordo plenamente. Quando eu falo de mapeamento, eu acho que tem uma discussão fundamental aí, que são os domínios cognitivos, sabe, que a gente tem em relação ao aprendizado. Vamos pensar aí numa discussão de taxonomia. Você tem domínios aí de memorização, de análise, de síntese, de criação, de aplicação. Então, ou seja, diferentes domínios cognitivos que nos demandam diferentes estratégias e que nos demandam diferentes instrumentos avaliativos. Se a gente pensar num aluno, no estudante, de uma formação integral, qual é o nosso desafio, penso eu? Promover, da melhor maneira possível, uma variedade desses instrumentos. Porque vamos pensar a coisa num plano de prática aqui. A gente pode ter um estudante que ele é muito bom para memorizar, ele fez a lista de exercícios, tem escola que produz semanalmente, quinzenalmente, quiz, lista de exercício, usa o Kahoot, usa uma lista de PDF com banco de questão, e o estudante resolve. E vamos imaginar que ele foi super bem, que ele deu conta, ele produziu, ele acertou, ele mostrou que sabe, ele tem um domínio de habilidades de identificação, de compreensão, de localização. Só que aí,
depois pediu para ele um mapa mental. Depois foi pedido a ele a produção de um meme ou da resolução de um problema, ou para criar alguma maquete. E aí ele não conseguiu fazer. Olha que diagnóstico interessante que você tem. Em alguns domínios cognitivos, esse estudante avançou, em outros não. Então, esse mapeamento que você está falando, ele fica muito rico quando a escola consegue ter a dimensão dessa complexidade cognitiva do aprendizado do estudante. E aí o nosso desafio é produzir instrumentos variados. E aí eu quero fazer uma homenagem, ô Cecília, à educação infantil, que, na minha opinião, é o segmento que há anos, tem a dimensão integral da criança de forma muito sólida, né? E varia esses instrumentos quase que naturalmente, sabe? No dia a dia de uma sala de aula de educação infantil. Embora no ensino remoto a gente sabe da dificuldade que é, por isso mesmo, a dificuldade a educação infantil. Mas então eu acho que pensar esse diagnóstico perpassa pela escola conseguir variar os instrumentos avaliativos, sabe? E aí fica esse chamado aos colegas que estão nos ouvindo agora, do desafio que é conseguir pensar um segmento e conseguir variar isso. Tem escola que consegue produzir em 15 dias um mapa mental, uma paródia, um exercício, um resumo, algum tipo de criação e uma gravação de vídeo. Olha que riqueza avaliativa que a gente produz, porque isso tudo registrado, com o devido registro, a gente consegue retornar às aulas e a gente já tem no ensino remoto várias possibilidades de diagnóstico. A gente não pode, Cecília, não sei se você concorda comigo, esperar retornar para aí sim fazer um diagnóstico. O diagnóstico já está sendo feito, porque as escolas já estão se mobilizando. Você concorda com isso? Porque isso é um debate muito interessante. Eu tenho sido perguntado sobre isso. A gente vai esperar para fazer um diagnóstico só na hora do retorno? Ou a avaliação já está acontecendo e já é possível fazer isso agora? Na minha visão, Marden, se a gente esperar um diagnóstico na volta, somente na volta, a gente não está confiando no que a gente está fazendo. Sabe, o diagnóstico não vou fazer só lá na ponta, só na hora que ele estiver presencialmente comigo é que eu vou dizer se ele aprendeu ou não. E quase que um indicativo de que a gente não está confiando nas aprendizagens que estão sendo desenvolvidas. E se a gente acreditar que só esse diagnóstico aponta o caminho, nós estaríamos negando o que a gente acabou de debater ali, que existem aprendizagens durante as atividades não presenciais, nessas atividades remotas. Nesse momento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um diagnóstico diz respeito do trajeto, diz respeito da caminhada, e só existe aprendizagem durante o caminho, não é na chegada nem no final. É preciso, então, que a gente tenha coragem, você usou ainda há pouco a palavra ousadia, de utilizar de tudo que a gente mobilizou com os estudantes nesse meio para transformar essas ferramentas em instrumentos avaliativos. É preciso exercitar, Marden, na minha visão, o desapego da prova. Nós temos que, nada contra a prova, nada contra este instrumento, mas ela não pode ser um único instrumento indicativo das habilidades dos estudantes, o indicativo das aprendizagens. Então, quando escolas, e muitas aqui, nós estamos com boa parte de educadores do país todo, que sabe que nesse momento ele convidou os seus estudantes a produzir um artigo, ele convidou os estudantes a compor uma música, a fazer um cordel, ele convidou o estudante a construir um portfólio. Eu tenho insistido muito, Marden, em terminar a aula sempre, o que eu aprendi hoje, e criar o diário pedagógico das aprendizagens, em que o estudante fale das suas aprendizagens, e que esse caderno, esse diário, seja exatamente um diagnóstico do olhar do estudante sobre aquilo que ele aprendeu. Em outras palavras, Marden, é preciso a gente ter coragem e assumirmos que aquilo que nós estamos pedindo aos estudantes, o produto que nós estamos entregando e pedindo a ele que nos entregue, seja instrumento avaliativo. E que a avaliação diagnóstica formal no retorno, ela seja o indicativo que eu disse ainda há pouco, desse espelho, ela seja esse espelho. Olha, eu acreditei que tudo isso aqui está o espelho. Agora vamos apontar caminho, vamos apontar essa intervenção pedagógica.
Em outras palavras, eu acho que nós, professores, precisamos acreditar naquilo que estamos produzindo com os nossos estudantes. E aí, pode ser que muitos de vocês falem assim, mas as famílias não aceitam, as famílias querem uma prova. Eu tenho sido procurada várias vezes, enquanto assessora, enquanto pedagoga, enquanto pesquisadora, para falar assim, como é que eu faço uma prova boa online? Eu tenho trocado a pergunta, como é que eu faço uma avaliação de aprendizagens online? Um bate-papo, se eu conseguisse criar uma roda de conversa numa plataforma qualquer com os meus estudantes, onde a gente colocasse um tema central para debater, aquilo ali é um instrumento poderoso de diagnóstico, porque ali as pessoas vão se expor no conjunto da sua capacidade de dominar linguagens, de compreender fenômenos, de pensar o outro, elaborando propostas, de resolver problemas, de enfrentar os problemas e, sobretudo, de construir argumentação. Então, a gente precisa entender que eu não vou mensurar tudo isso, esse domínio de linguagem, a construção da argumentação, com um instrumento pré-determinado que seja prova nesse processo ou uma avaliação diagnóstica só no final. O diagnóstico, sim, ele está acontecendo, mas ele só está acontecendo, no meu ponto de vista, Mari, se nós, professores e escolas, tivermos a coragem e a ousadia de assumir que eles são atividades avaliativas. Nós não podemos ficar reféns de um boletim e de uma nota escolar que só pressupõe ser preenchido a partir de uma prova. Eu penso que nós temos que sair da ditadura da prova e enxergar todo esse processo como um diagnóstico. Um diagnóstico por quê? Porque ele mobilizou conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Eu tenho aqui um conjunto de mobilizações que efetivamente me permitem garantir que houve uma transformação. E se há transformação, é porque houve educação, houve um processo educativo. Eu penso que você, como pesquisador de currículo, sabe que pensar a avaliação é pensar esse currículo. E você concorda comigo que múltiplas experiências foram desenvolvidas e um currículo poderoso foi desenvolvido, está sendo desenvolvido e que vai aguardar os estudantes no retorno às aulas dizer sobre ele, nos falar sobre ele? Eu concordo com você, eu quero compartilhar com os colegas, até para responder algumas perguntas que eu vi estou vendo aqui nos comentários. Quero dar um exemplo sobre os mapas mentais, que vai tocar nesse ponto da família e também na questão dos vestibulares aqui, que o colega Fábio está mencionando. Certa vez eu estava lecionando na escola aqui em Belo Horizonte, e eu fui muito questionado por alguns familiares, pais, mães, sobre os mapas mentais. Eu adorava pedir mapa mental, inclusive como tarefa de casa, como famoso para casa. E aí os pais começaram a me perguntar, mas nossa, mas você fica pedindo esses mapinhas aí, esses esquemas, mas para que isso, né? Meu filho fica fazendo esqueminha, você acha que isso é efetivo? Aí eu brinquei, assim, com o pai, que eu tinha um pouco mais de intimidade, Cecília, e falei assim com ele, eu sei que o senhor é advogado, se eu pedir para o senhor fazer um mapa mental agora de uma matéria de química, sabe, eletrostática, ou estequiometria, ou mitose e meiose, o senhor consegue fazer? E aí ele falou, não conseguiria fazer um mapa mental disso agora. Aí eu falei, nem eu, que eu sou de humanas, eu também não teria condição. A Cecília é da matemática, se ela me pedir agora algo de análise combinatória, viu, Cecília, eu não consigo fazer nem o primeiro quadrinho lá do mapa mental. O que eu quero dizer com isso? O mapa mental é um instrumento, pode ser um instrumento de ensino, eu posso lecionar utilizando o mapa mental, mas também posso pegar o mapa mental numa ideia de instrumento avaliativo. Se um estudante não produz um mapa mental, não consegue nem sair das primeiras ramificações, eu tenho aqui agora um diagnóstico muito interessante de que ele não consegue sintetizar, que ele não conseguiu nem as habilidades mais simples de identificação e localização de conceito. Por isso que ele não consegue fazer um mapa mental, porque você só faz um mapa mental do que você domina. E aí eu estou falando também numa lógica até de terceiro ano de pré-vestibular, porque a gente consegue variar os eternos simulados, que são fundamentais, porque eles simulam, mas a gente também trabalha outras habilidades que, às vezes, uma questão não consegue trabalhar, um item não consegue trabalhar.
Então, estou dando um exemplo aqui para a gente começar a mostrar para os pais que, às vezes, os instrumentos que a gente enxerga a intencionalidade, é claro que eles não vão enxergar no primeiro momento, sabe? E a gente vai ter que se fundamentar com exemplo e demonstrando que esses instrumentos, eles dialogam com aqueles domínios cognitivos que a gente falou, né? Se eu quero despertar no meu estudante uma habilidade de criação, eu não vou perguntar para ele o que é tal coisa. Eu preciso modificar a minha pergunta. Eu preciso fazer com que ele crie alguma coisa. Então, os pais têm que entender, se a gente está falando de uma formação integral, a gente vai variar esses instrumentos. E a gente sabe, né, Cecília, não é da noite para o dia que os pais vão entender isso, vão abraçar essa ideia, né? Então, o mais importante é a gente conseguir, de alguma maneira, conversar com essas famílias sobre pedagogia, sabe? Sobre processo de ensino e aprendizagem. Tem um pessoal comentando aqui conosco que tem usado bastante o mapa mental como instrumento avaliativo. A Edna Rodrigues mencionou que muitas estratégias de aprendizagem vêm mudando ao longo dos anos, porém a principal forma de se avaliar ainda é a prova quantitativa, e é o que a gente está tentando aqui justamente, né, problematizar um pouquinho, né? Tem usado bastante o mapa mental, é excelente. A Patrícia Marques falou de quebra de paradigma. Então, a gente está aqui interagindo um pouco com vocês, reconhecendo, né, Cecília, o desafio que é isso, né? Agora, vamos pensar, a pandemia, ela tem oportunizado esse debate. Não sei se você concorda comigo, Cecília, mas você está percebendo como a família, de alguma maneira, ela se aproximou da escola? Seja até para reclamar, né, do ensino remoto, da quantidade, mas eu tenho percebido que, de alguma maneira ou de outra, a família está muito mais presente no ensino do estudante, do seu filho, né? Ela tem mãe e pai, está conhecendo o professor agora. Então, talvez seja uma oportunidade, uma semente que a gente pode plantar para começar a falar de educação e de processos de ensino e aprendizagem com a família. Você vê assim também? Ô, Martin, isso que você está colocando é tão real que essa semana, foi essa semana que acabou no estado de São Paulo o rodízio mais forte que eles tinham feito, não é? E eu vi vários comentários nas redes sociais em que as pessoas falavam o seguinte: o meu carro tem placa que termina em zero. Zero é par ou é ímpar? Porque dias eram rodízio de carros pares, outros dias eram rodízio de carros ímpares. E aí eu fiquei pensando, né, como matemática que eu sou, eu escutei várias coisas. Zero é par? Não, zero é neutro. Zero não é par nem ímpar. Ô, gente, e aí vão parar com que todas as pessoas que estavam perguntando, certamente eram pessoas que têm um automóvel, que compraram um automóvel, que passaram pela escola, que fizeram várias provas, e eu tenho certeza que no ciclo da alfabetização discutiram os múltiplos e os divisores, participaram e responderam se 0, 2, 4, 6, 8 era par ou ímpar. E neste momento em que tem que pôr em uso um conhecimento, estavam em dúvidas. Então, não é uma prova ou uma resposta certa que vai me diagnosticar aquilo que eu sei ou não. É a capacidade de estabelecer relações, é a capacidade de fazer uso social daquilo que eu aprendo na escola. Esse é um diagnóstico poderoso, né? A gente conhecer e a gente saber utilizar aquilo que nós aprendemos, aquilo que está sendo desenvolvido e que a escola pratica. Então, quando você me pergunta se a escola aproximou pais e pais aproximou a escola, certamente, porque nesse contexto zero ou par, foi uma professora na educação dos anos iniciais que falou: gente, o que é um múltiplo de 2? Um múltiplo de 2 é um número que, quando dividido por 2, deixa resto zero. Bom, e todo múltiplo de 2 é um par. Aí o pai ali no comentário falou assim: então meu carro tem placa par. Quer dizer, olha, há tantos anos ele já tinha respondido aquilo, e aí nesse momento o pai comentou: professora, não é através da resposta, eu já tinha dado essa resposta várias vezes, mas foi sua pergunta que me fez pensar sobre zero ser par ou ímpar. Quando ela pergunta sobre os múltiplos de 2, ele retorna, ele faz quase que uma sinapse. Eu convido aqui, então, e todo mundo que me conhece há muito tempo sabe que eu falo sempre isso: nós não precisamos nem de pais, nem de professores de respostas. Nós precisamos de pais e professores de perguntas. Onde que as perguntas afloram? Na escola.
E certamente, Marden, a escola e as famílias, nesse momento, estão mais conectadas do que no momento presencial. Porque neste trabalho remoto, os pais, os estudantes, os professores e a escola, o tempo todo estão neste momento trocando experiências. E trocando experiências que têm mobilizado boas perguntas. Consegui? Não consegui? Será que foi bom? Essa autoavaliação, esse olhar crítico sobre aquilo que está sendo produzido, ele é poderosíssimo. E isso aproxima as pessoas. Porque o que aproxima as pessoas, Marta, na minha visão, não são as certezas, são as dúvidas. Pessoas cheias de certezas não aprendem. Pessoas cheias de certezas se engessam. Essa dúvida, essa inquietude pela dúvida é que nos leva a aprender cada vez mais. Pais estão, nesse momento, com muitas dúvidas em como ensinar, se aproximam da escola. Professores, muitas vezes estão com dúvidas porque não sabem se aquele foi o melhor instrumento para chegar, ou se aquele foi a melhor aula que deu. Mas, na minha opinião, todos nós estamos conectados. E aí, muito mais do que a aproximação, é essa conexão família e escola que está nos permitindo avançar nesses mais de 60 dias sem desistir de aprender e acreditando nessas aprendizagens. É muito legal, você disse bem, para reclamar, para questionar, para aprender, mas nós precisamos dialogar. A base da aprendizagem é o diálogo, e é inegável que, nesse momento, o diálogo está posto. Essa é a minha visão. Cecília, tem uma pergunta da Renata Fiorelli e também tem uma pergunta da Salete. Vamos pensar essa pergunta primeiro da Renata e depois a da Salete. A da Salete, se não me falha a memória, é sobre como envolver os alunos nesse momento que não estão muito interessados. Você pode começar essa da Renata e eu emendo a da Salete? Claro. A Renata aqui está perguntando se, na nossa opinião, uma avaliação diagnóstica tem mais utilidade para saber o que os alunos sabem, o que não sabem, ou tem o mesmo peso para as duas coisas. Na minha visão, a avaliação diagnóstica, Renata, tem que te responder o que eles já sabem até agora e o que eles ainda não sabem. Ela tem que te dar as duas respostas, o que eles já sabem e o que ainda não sabem, mas poderão aprender. Elas têm, então, você tem que construir esse diagnóstico tendo perguntas que vão te garantir essa certeza do que ali ele avançou, e aquilo que ele ainda não avançou, mas ele pode chegar lá se for trabalhado, se tiver uma intervenção pedagógica. Então, o diagnóstico ele não pode ser só com a finalidade de falar o que ele já aprendeu, mas é o que ele já aprendeu e o que ainda não aprendeu, mas que poderá aprender. Por isso, o Marden foi muito feliz quando ele disse das perguntas, das diferentes ferramentas, porque muitas vezes uma prova fechada ou de múltipla escolha vai te dizer só o que ele aprendeu ali até agora, e não o que ele ainda pode aprender. Outras estratégias, outras ferramentas vão te dar a condição de criação, a condição de onde ele pode melhorar na comunicação, onde ele pode melhorar na argumentação. Então, uma única ferramenta pode te engessar. O diagnóstico tem que te responder as duas coisas, o que sabe e o que ainda pode aprender. Você concorda, Marco? Concordo, e tem gente nos perguntando sobre a questão da pontuação, então eu vou emendar aqui a pergunta da Salete com a pergunta dos colegas que também trouxeram a ideia do ponto, que eu acho importante a gente falar sobre isso. A Salete mencionou, assim, tem alunos, estudantes que não estão envolvidos, não estão vendo a importância desse momento. Sabe o que eu acho, Salete? Sendo bem sincero, no presencial também tem. Sabe, no presencial a gente também tem alunos, estudantes que não estão envolvidos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente continua com alguns problemas que já são de ordem anterior à pandemia, sabe? Então, a primeira coisa que eu penso é ter essa calma no primeiro momento, né? No outro, eu acho que a gente pode fazer pesquisa com esses estudantes, ouvi-los. Eu acho que a Cecília falou lá no início da autoavaliação. Eu acho interessante a gente ter um momento de autoavaliação para que ele se responsabilize por esse processo, mas também que ele avalie um pouco o que está sendo ofertado a ele, até para a gente captar um pouquinho o que ele pensa em relação a isso. Então, talvez seja um bom momento para fazer uma reunião num momento né, numa plataforma com esses estudantes, para ouvir, para sondar o que eles estão entendendo de um ensino remoto, como é que eles estão sentindo os instrumentos que a escola está oferecendo.
Agora, eu penso, não sei se a Cecília concorda, que a gente sempre vai ter, gente, a gente é professor, aqueles 5%, né, Cecília? Aqueles 10% que vão estar um pouco mais desinteressados. A gente tem que entender que a gente tem estudante uma hora dessa que está angustiado, convivendo com suas famílias com alguns problemas internos, com tédio, irritado porque não está saindo, porque não está fazendo as coisas que gosta. Então, é uma forma também da gente tranquilizar alguns desinteresses e não deixar que esses desinteresses acabam contaminando a riqueza do momento. Agora, se a gente está percebendo que esse desinteresse ele é majoritário, né, ele é extremamente relevante, é um sinal que as nossas estratégias talvez precisam ser repensadas. Então, eu acho que, tá vendo? É também um diagnóstico o desinteresse, né? Ainda mais se ele for majoritário. Em relação ao ponto, Cecília, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Me perguntaram lá para trás em relação a mapa mental, como é que pontua isso. Eu tenho feito uma defesa do seguinte aspecto. Esses instrumentos variados, mais criativos, a gente tem que entender a avaliação como processo, sabe? Aí não vai ter o mapa mental errado e o certo, o meme errado e o meme certo, a paródia errada e a paródia certa. É a gente entender que habilidades são desenvolvidas ali e pontuar o processo. Se a gente quer tornar se a gente quer fazer uma concepção somativa com pontuação, vamos pontuar o processo desses mapas mentais. Ele fez 1, 2, 3, 4, ele se engajou para fazer com toda a dificuldade que ele tem, então a gente pontua essa participação. Então, aí não se trata mais de pegar a ideia de mapa mental como um produto final e taxar aquele mapa certo e errado, valeu 1, valeu 2. Não é essa a ideia. Quando a gente pensa em instrumentos variados, a gente também tem que variar a maneira somativa que a gente está tratando esses instrumentos. Por isso que a gente não é contra a prova tradicional, né, Cecília? A prova tradicional vai continuar lá. E ela é bastante somativa e ela geralmente pensa o produto. Mas a gente podia casar esse instrumento com outros mais processuais, cuja questão da nota ela é, não diria secundária, mas ela é dentro de uma lógica mais do processo, do fazer, do tentar, do diagnóstico que eu estou colhendo com isso. Você pensa assim também, Cecília? Eu penso que a pontuação, Marden, ela tem que indicar o grau de mobilização dos nossos estudantes. Então, quando um estudante faz um mapa mental, um meme, eu não vou dar o certo ou o errado, mas eu vou valorizar aqui a relação estabelecida, a busca de informações, a capacidade de articular e construir o seu argumento. Então, veja bem, é preciso que a gente entenda que pontuar não é valorizar a resposta, é valorizar o caminho. Então, eu sempre penso que nós podemos pontuar tudo que existe na escola e tudo que os professores fazem. Tudo que nós, professores, produzimos com os nossos estudantes pode ser pontuado. A grande questão é como eu vou construir essa escala de indicador. O 0 vai indicar que o meu estudante não mobilizou nada. O 5 vai indicar que ele mobilizou várias habilidades. O 3 indica que ele mobilizou algumas, mas que ele ainda pode mobilizar outras. Então, é criar como que se fosse um termômetro que continuamente está me indicando a capacidade de mobilização dos estudantes. Então, como matemática, eu sempre tenho feito. Qual é a minha escala? A minha escala de desempenho. A escala de desempenho, ela tem que indicar de um 0 a 5, de um 0 a 10, não importa. O quanto o 0 indica que não mobilizou nada e o quanto o 5 indica que mobilizou tudo que eu pretendia naquela minha intenção pedagógica. Porque é essa escala de mobilização que vai dizer. E aí, eu sempre insisto, todo estudante aprende. Alguns mobilizam menos, outros mobilizam mais. A grande questão é que a escola brasileira só valoriza a resposta. E eu tenho insistido, vamos aprender a dar notas pelas perguntas, vamos aprender a dar nota pelas mobilizações. E aí, um mapa mental, a gente mobiliza, um conceito de estratégia de meme mobiliza. Quer dizer, há vários caminhos. É importante a gente pensar que, nesse momento, algumas pessoas têm que falar assim, mas se eu der uma prova agora remotamente, ele vai colar. Gente, até a cola, nesse momento, é mobilização, porque ele vai ter que sair de onde ele está e mobilizar, articular com colegas, articular com outras áreas do conhecimento e outras plataformas. É essa mobilização que a gente tem que acabar conseguindo mensurar.
E aí eu acho que tudo pode ser pontuado, desde que a gente crie esse critério. E é tão importante você falar dessas escalas, porque elas dão a intencionalidade para o nosso instrumento avaliativo. E aí, a colega Jaqueline Cacheta comentou isso. Se eu tenho claras habilidades de cada um dos instrumentos, eu posso pontuar sem risco de ser subjetiva, né? E aí esse ponto é o ponto não do certo e errado, é o ponto da minha intencionalidade dentro do que eu quis diagnosticar. Né? A gente está chegando já nos finalmente, Cecília. Comentaram com a gente também sobre educação infantil. Queria só dar uma pincelada rápida em relação a isso. A educação infantil, penso que a avaliação no retorno continua sendo fundamental observação e registro, sabe? Eu acho que mais do que nunca a educação infantil, fatalmente a gente sabe da singularidade da educação infantil no ensino remoto, né? E isso, se tem um segmento que tem desafiado o ensino remoto, é a educação infantil. Eu acho que a gente deixa uma sugestão para vocês que, quando essas crianças retornarem, no tempo que for, junho, julho, agosto, se vai ser rodízio, se não vai ser rodízio, enfim, são discussões para depois, né? Mas, independente disso, a observação e o registro via relatório, via portfólio, vai ser condição crucial para pensar as estratégias, sabe? Aliás, eu acho que a gente pode sintetizar a nossa discussão aqui, Cecília, no seguinte ponto: o diagnóstico, e aí acho que você concorda comigo, vai ser um divisor de águas da escola que vai fazer um bom trabalho, da escola que vai ter dificuldade, sabe? Em outras palavras, a capacidade das nossas intervenções vai depender da precisão do diagnóstico que a gente conseguir executar. Eu acho que é uma síntese que a gente consegue deixar e deixar também uma reflexão de pegar esse momento de pandemia para a gente ousar um pouco mais, potencializar as ousadias que estão sendo feitas e a gente vai sair melhor disso, porque uma coisa é fato, ninguém vai sair aprendendo menos, né? Não tem como isso acontecer. Eu falo por mim, Cecília, eu já conhecia vários instrumentos e fui descobrir outros, e alguns que eu achava que eu conhecia, eu aprendi outras potencialidades, então eu acho que a gente, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que a gente vai sair um pouco melhor com todas as dificuldades, com as dificuldades que a gente sabe que pressupõe o retorno. Né? Então, antes de eu encerrar, Cecília, eu queria passar a palavra para você, fazer o seu encerramento, e a gente encerra a nossa live. Está com você. Eu queria dizer que quando o Marden me convidou para a gente participar juntos de uma live, cuja a pergunta inicial é: e as aulas voltaram, e daí? O e daí é que nós não estamos sozinhos. O e daí é que a gente está aprendendo junto. O e daí é que está valendo a pena cada possibilidade de partilha, cada possibilidade de encontros como esse, em que um professor conversa com o outro e troca figurinha, e compartilha e partilha. Eu acredito franciscanamente nessa partilha. Então, as aulas retornaram, e daí que nós somos outros, e daí que nós somos capazes de fazer algo para além daquilo que fazíamos no presencial, que nós fomos capazes de nos reinventar e, de forma criativa, buscar estratégias que mantêm viva a relação escola e estudante. Eu quero terminar, sabe, Marden, agradecendo profundamente o convite por estar nesse debate com você, que é um professor que eu admiro e que eu tenho prazer em trabalhar. Agradecer ao CIESP, que abriu esse espaço para a gente discutir com outros professores, e dizer que eu quero terminar agradecendo aos professores dessa nação, agradecendo a cada professor, a cada professora que não desistiu, que teve dias que chorou, que falou que não ia dar conta, mas que em todos os momentos acolheu, abraçou e acreditou em si e nos seus estudantes. E pedir: o retorno virá, e que esse acolhimento, e que isso que nos une aqui de forma muito forte, que é a certeza de que a gente está transformando vidas e salvando vidas, continue conosco. Muito obrigada, tenha um fim de semana maravilhoso e que a gente tenha oportunidade de outras trocas de figurinhas. Marden, obrigada, está com você. É isso mesmo, eu deixo o abraço a todos os colegas, professores e professores, colegas também da gestão pedagógica, que numa hora dessa tem que lidar com família, com questões normativas, questões orçamentárias.
enfim, o abraço nosso aqui é para os profissionais da educação. Eu disse na live de quarta-feira com a Amanda Zanetti que nós somos heróis silenciosos desse país. Né? É muito comum a gente, em momentos de pandemia, identificar os heróis, né, Cecília? Professor, professora é herói silencioso desse país há muitos anos. Um grande abraço, força à nossa profissão. Que bom que a gente tem escola e já já estaremos todos no presencial. Enquanto isso, a gente vai continuar como a gente está agora, com amor, oferecendo qualidade no ensino remoto. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima. Obrigado, CIESP, pelo espaço e bom fim de semana a todos e todas. Tchau, tchau, gente.